Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal do Ciência e Brisa. E se você está chegando aqui agora, não conhece ainda o canal, meu nome é Rafael, sou professor universitário do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília e decidi criar esse canal aqui durante a pandemia para documentar vídeos de divulgação científica, cursos inteiros de graduação e pós-graduação, principalmente voltados ao universo da engenharia mecânica, engenharias, física, matemática aplicada, computação e demais assuntos nerds das ciências exatas, mas também o canal tem um viés assim um pouco pretensioso de compartilhamento de reflexões mais de origem filosófica sobre a natureza das coisas. Então, na verdade, não é um canal assim que tem uma proposta fechada simplesmente de gravar um curso para atender umas demandas, por exemplo, de um aluno de graduação de uma certa universidade do Brasil, apesar de também ter muito esse público, ser, na verdade, o público principal do canal, mas também tem um pouco desse desejo de construção de um espaço de documentação de ideias, pensamentos e reflexões que tente estar sempre fazendo um esforço para integrar os saberes, porque essa é muito uma pira minha, assim, né? Eu sinto que tá tudo meio que ligado quando a gente começa a estudar a ciência e tal, e aí eu sou engenheiro mecânico, tenho esse background, né, de ter sido estudante de engenharia mecânica e de ter sido apresentado a muitos conceitos físicos interessantes e ferramentas matemáticas em matérias, né, separadas numa grade curricular e tal, mas quando eu fui me aprofundando assim nos meus estudos, né, para virar mestre, doutor e tal, eu fui percebendo que está tudo meio que ligado, que essa separação que a gente faz entre as áreas do conhecimento, ela tem algumas arbitrariedades e que a gente consegue encontrar pensamentos mais profundos quando a gente tenta meio que integrar, assim, sabe, os saberes. Então, é um pouco uma proposta do Ciência e Brisa falar também de filosofia, de ciência e de vários assuntos, assim. É, e eu senti, na verdade, assim, de vir aqui hoje, gravar um vídeo para poder falar um pouco mais sobre esse processo de produção de conhecimento científico, essa coisa da roda do conhecimento, e porque essa foi uma reflexão que me veio, mas só para fazer esse preâmbulo para depois poder então documentar aqui as ideias de divulgação científica de um artigo recente, né, que eu publiquei esse ano com um ex-aluno meu de doutorado e grande amigo, assim, que virou um parceirão de pesquisa, que é o Ciro, numa revista recente. Mas antes eu queria falar sobre esse preâmbulo, assim, da questão da roda acadêmica da ciência, porque na verdade foi meio que essa reflexão que me trouxe, que me levou a gravar esse vídeo aqui agora. Eu estava ali no quintal pensando sobre esse processo que a gente está muito assim entrameado quando a gente começa a tentar perseguir a carreira de cientista, estando preso num contexto assim que sempre vai ter uma série de vícios institucionais, porque o processo ele se dá dentro de instituições humanas de pesquisa, universidades, né? E aí na universidade você tem ali uma interação com centros de pesquisa, e dentro da própria universidade tem assim a pós-graduação e a graduação, e para o cara chegar e virar cientista tem que passar pela pós-graduação, e aí você começa a entender assim as regras que operam sobre o jogo científico e percebe que de fato é um jogo, assim, tudo é muito metrificado e tal. E é muito comum, por exemplo, pelo menos em mim, eu tenho uma sensação de estranheza quando eu percebo que a gente faz uma atividade científica que, em tese, está buscando assim, conhecimento novo, expandir a cabeça, pensar fora da caixa, mas isso tem que ser feito numa repartição pública, vinculada a um certo país que está organizado institucionalmente sobre um conjunto de regras, de normas, de leis, né, de regimentos que são construções assim que demoram muito tempo para serem feitas, tem que se discutir muito, muitas reuniões de colegiado para criar uma resolução e tal. E a escala de tempo do processo de discussão e elaboração dessas normas e regimentos, ela é muito mais lenta do que a escala de tempo do que está acontecendo de verdade assim na produção da atividade fim. E esse é meu lance. Então, pô, qual que é a parada? Assim, eu sou um cientista, beleza. Então tem que fazer o quê? Ciência, né? Parece óbvio. Como é que faz então ciência? O que é fazer ciência? Aí vem, pô,
fazer ciência entende-se que é produzir conhecimento científico. Beleza. Então eu estou produzindo e eu vou produzir isso e colocar aonde? Ah, então tem que colocar numa revista, num periódico e tal. E aí vão se criando as revistas, os periódicos vinculados aos temas. É até uma coisa muito bonita, assim, porque é muito organizada a questão da divulgação nos periódicos. Mas aí, como a gente é uma repartição pública, a gente paga um salário, tem que ter avaliação de desempenho, tem que ter métrica, tem que ter uma série de questões assim para avaliar a progressão funcional, para avaliar se esse cara pode estar na pós-graduação, se não pode e tal. Então, para isso eu vou ter que fazer umas tabelinhas, por pontuação e tal. E aí você então tem que operar dentro desse sistema. Beleza. E para se tornar um cientista, tem que passar, como eu disse, pela pós-graduação, fazer mestrado, doutorado e tal. E para você então fazer mestrado, doutorado, tem que obedecer aos editais de seleção, etc. A CAPES avalia os programas de pós-graduação e ela dá dinheiro para esses programas, então ela tem a prerrogativa de avaliar se o programa é bom, se não é bom, e dar uma nota para um programa, é 4, é 5, é 6, é 7, né, para tentar estimular que os programas busquem uma nota melhor na CAPES, porque vão ser mais bem avaliados, tem um reconhecimento maior por parte da sociedade científica. A CAPES facilita esse fluxo de dinheiro para programas que ela confia, e tudo bem, porque ela está dando dinheiro, então é mais fácil usar o dinheiro quando você é 5 do que quando você é 4 na CAPES. Então existe uma coisa assim. E para isso acontecer, tem que publicar artigo, tem que produzir artigo. E você então começa a buscar a produção científica, que foi o que aconteceu muito comigo. E nesse processo de buscar, você então entende, cara, o esforço que é escrever um artigo científico sério, né? Fazer a mesma coisa, não assim entrar com nome, porque você é bonito. Fazer a mesma parada, velho. Fazer o artigo, escrever do zero, resolver os problemas, modelar um problema, né? Pô, eu vou apresentar aqui um artigo que eu publiquei esse ano e vou contar a história dele para vocês verem assim o tamanho da parada, assim, que é publicar um artigo. Então, quando você publica o primeiro artigo assim numa revista boa, cara, aquilo é motivo de muita celebração. Você tem que sair pra jantar, velho. Comemorar, pô, publiquei um artigo nessa revista e tal. E eu era assim, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, comecei a publicar artigo, assim. Né? Eu comecei muito novo nessa parada, assim. Eu tô há muito tempo fazendo isso, assim, já, saca? E quando eu publicava meu primeiro artigo numa revista, caramba, saía pra jantar. Então, depois do 20º, do 25º, aí tu já fala, véi, tu perde um pouco o tesão da comemoração, porque vira um lance que, assim, todo ano, a cada tanto tempo, tem que fazer uma progressão funcional, porque o salário já é muito baixo, mas para ser um pouco menos baixo, tem que progredir para o próximo nível, então tem que provar para a universidade que eu publiquei em boas revistas. Então está sempre sendo cobrado o tempo inteiro. Quando você vira professor universitário, né, você alcança essa condição de cientista, você acha que você chegou lá, mas é que começou a parada. Porque aí agora que vem a cobrança, porque assim, é como se fosse o mundo falando assim o tempo inteiro, velho, vem cá, prova pra mim, velho, que tu é um cientista, prova. E pra provar tem que estar sempre publicando, sempre em revistas boas, sempre dando aula, sempre pá, pá. E aí vira uma pressão tão grande que você perde o tesão nas coisas, tá ligado? E é muito, muito difícil isso, assim, saca? E eu tava passando por um processo, assim, meio que de crise generalizada, assim, com a profissão, com a carreira, cara, com o meu salário, com a minha condição financeira, com tanto que eu ralei para chegar até aqui e tal. Tava numas crises muito grandes assim, mas eu não queria entrar em crise com a ciência, tá ligado? Porque, porra, se não fosse a ciência eu não estaria aqui, assim, né? Como é que você chega numa condição dessa se você não ama muito uma coisa, assim, tipo, muito mesmo, sacou? Não tem como, velho, não tem como, assim, não tem como fazer a parada assim, séria mesmo, assim, né? Você vai ver que esse paper aqui é eu e um cara, velho, não é tipo 50 pessoas. Não, eu fiz o rolê, eu e meu aluno, a gente ficou tipo anos e anos e anos, velho, discutindo as paradas, discutindo as ideias, fazendo o projeto, construindo a parada. Então, assim, eu queria usar esse preâmbulo, né, pra falar o seguinte, cara, quando eu percebi essa diferença entre o meu eu novinho, que comemorava os papers, e o meu eu de agora, que fala, foda-se, é mais um, tem que publicar o próximo, porque senão eu vou deixar de ganhar mais R$ 200 por mês ano que vem, né? Sei lá, a próxima progressão entre categorias, sei lá. Aí você, cara, fala, não, vai ter uma coisa errada nisso. Como é que eu vou resolver essa crise? Eu tenho que voltar, cara, a comemorar os papers, velho. Eu tenho que voltar a celebrar os meus artigos, assim, saca? E eu tenho Ciência e Brisa, velho, pra isso. É um espaço que é meu, eu pego a câmera, eu aperto o botão e eu gravo,
né? Falo o que eu quiser, né? E eu posso usar esse espaço para divulgar esses artigos, para fazer um pouco desse momento uma celebração mesmo, assim, pessoal minha, né? Porque são ideias bonitas, o assunto é interessante e fazer um esforço para trazer as ideias desses artigos recentes que eu venho publicando para o canal, contando um pouco a história do trabalho e tal. Porque eu acho que isso também é um negócio legal, você entender assim como que um artigo se constrói, né? A história de um artigo, o esforço que foi feito para gerar aquilo ali. Isso dá uma noção maior do trampo que é, velho, tu ser um cientista, cara. Realmente, assim, né, velho? E não que eu ache que eu seja melhor do que ninguém, porque eu sou um cientista de forma alguma, assim, porque eu acho que a ciência também cria um monte de gente neurótica, muito chata, velho. Ultra racionalista, que também não tem tesão na vida. Eu acho que também a ciência é um pedaço de uma parada muito mais interessante, que é essa existência. Mas é um pedaço bonito, é um pedaço importante pra mim, assim, né? Tipo, e para fazer isso mesmo, assim, você tem que estar integrado com o que realmente é a parada, né? Então, dito isso, dado esse desabafo, eu vou então mostrar para vocês um artigo recente. Falei já que 11 minutos, é um podcast, é assim que é bom. Que eu publiquei esse ano com o Ciro. O Ciro é uma pessoa muito importante para mim, cara. O Ciro foi meu aluno de graduação, fez mecânica dos fluidos 2 comigo. Ah, velho, muitos anos, eu nem sei quantos anos, deve ter uns 8 anos, 9 anos, sei lá. Eu era novinho, cara. E aí, ele vinha de uma história não muito amigável para com a mecânica dos fluidos. Ele vinha passando por uma crise também na condição de aluno de graduação com a mecânica dos fluidos. E aí ele foi fazer MacFlu 2 comigo, gostou muito do curso, passou com MS, eu acho. E aí pediu para orientar ele no trabalho final. Aqui na UNB a gente tem PG1 e PG2, que é Projeto de Graduação 1 e 2. Então, o cara fica um ano trabalhando contigo, tem um tema e tal, e você orienta a pessoa, tem 2 bancas, é um negócio até bem sério que a gente faz aqui na UNB. Tem banca com 3 pessoas, é bem sério assim. E aí o Ciro então pediu para fazer o PG comigo, e eu falei, então, Cirão, bora trabalhar com fluido magnético, velho. O que tu vai fazer é o seguinte, como tu teve dificuldade em fluidos, o teu PG vai ser 100% teórico. É só equação para tu resolver, é só equação para tu vai sair desse PG, velho, cansado de abrir equação gigante em notação indicial para entender, velho, a origem matemática de cada termo na equação de balanço que governa o comportamento de um fluido magnético e tal. Então ficou um PG super teórico, cheio de equacionamento. Aí precisava ter resolver algum problema, então na engenharia. Então eu falei assim, beleza então, Ciro, então no teu PG, velho, tu vai começar só mexendo com as equações. Então o PG1 dele não tinha nada de resultado. Era só discussão de equação e tal, formulação, pá. E aí o PG2 eu falei, então eu vou te dar agora um problema, que tu vai pegar essas equações que tu tava estudando e tal, e tu vai usar elas para resolver um problema físico, implementando um código próprio, que tu que vai escrever esse teu código, eu vou escrever uma linha para você, para resolver um problema do escoamento em regime laminar que vem num degrau, que expande, aqui a gente vai pôr um campo magnético aqui embaixo e vai ver se a gente consegue controlar essa região de recirculação usando um campo magnético via simulação numérica. Né? Porque as equações estão aqui, eu tenho um problema na minha cabeça, passei para o Cirão. E aí ele foi lá e fez a parada e tal, fez um trabalho final assim que ele resolveu o problema numa primeira abordagem, com muitas hipóteses simplificativas, com muitas restrições, mas resolveu alguma coisa ali e tal. E aí veio também para o mestrado. E aí o mestrado do Ciro, eu falei, Cirão, tu vai agora melhorar isso que tu fez. Vai ser numérico o teu trabalho, foi aqui na UNB que ele fez comigo o mestrado. Isso eu não tinha ido para a Unicamp ainda na época. E aí ele fez um belo mestrado também, pegou as equações, implementou modelos melhores, comparou e tal. Fez um trabalho muito bacana que a gente inclusive publicou quando ele estava já no doutorado, naquela revista de Journal of Magnetism and Magnetic Materials, o JMMM. E aí publicamos assim, as ideias, né, que ele fez no mestrado nessa revista. E aí, nesse meio tempo, eu fui para a Unicamp. Fiz um concurso lá para a Unicamp, passei, pedi uma vacância aqui da UNB e fui ficar lá em Campinas 2 anos e meio, tendo experiências incríveis de vida, assim, muito importantes para mim, e enquanto dava aula na Unicamp, assim, né? E lá, aí o Ciro foi junto, então o Ciro pegou, morava em Brasília, eu e o Ciro, tá, o brother de Brasília, aí eu fui pra lá, depois o bicho foi me seguindo, foi morar lá em Campinas, lá em Barão Geraldo e tal, naquela coisa. E aí a gente ficou lá convivendo, e na Unicamp eu vi que lá eu tinha a FAPESP
é uma fundação de apoio à pesquisa para a qual você pode pedir dinheiro, né? É pública, então não tem aquelas restrições de empresa, que o tema tem que ser definido e tal pela empresa. Então eu podia pedir dinheiro para um órgão de financiamento público para financiar um projeto de pesquisa puramente assim, científico, assim, sem nenhum tipo de pretensão de resolver nenhum tipo de problema. Eu falei, eba, aí que é o Brasil que eu me interesso, assim. E aí pedi para a FAPESP um dinheiro, acho que uns 100 mil reais e tal, um pouco mais do que isso, para a gente montar um laboratório para construir uma bancada experimental. Eu queria investigar o seguinte problema, e aí é esse probleminha que vem da tese do Ciro, que ele fez lá em Campinas comigo na Unicamp, que a FAPESP financiou, que me permitiu montar um laboratório. Eu vou mostrar aqui nesse paper as imagens da bancadinha que a gente montou, o experimento que a gente propôs. Muito massa mesmo esse artigo, assim. Eu tenho muito orgulho dele, né, das ideias, porque deu um trabalho gigante, é uma ideia assim que era para ser a minha tese de doutorado, eu mudei de tema, então é um negócio que desde 2009 eu fico pensando sobre esse problema, e aí a gente teve a oportunidade então de, com o apoio da FAPESP em 2017, montar esse laboratório, construir uma bancada experimental e investigar esse problema de convecção termomagnética, que é o objeto assim desse paper. Então agora eu vou pegar a minha cabeça gigante e vou, caramba, não quero pegar a tela e manter aqui. Cadê minha cabeça? Tá aqui, beleza. Eu tô com duas telas. E vou diminuir. Cara, nem precisava da minha cabeça, né, velho? Mas tá bom, deixa ela aí. E aí, esse paper ele foi publicado nessa revista, que eu vou até diminuir minha cabeça mais ainda, porque já que não precisa dela, eu posso pôr bem pequenininha. Vou ficar aqui assim, ó. Bem pequena aqui em cima. Oh, meu Deus, calma aí, galera. Ah, não, agora ficou bacana. Pronto, ficou bem pequenininho, fica aí o paper. Tá ótimo. O foco realmente aqui é o artigo. Então, é um artigo que a gente publicou nessa revista, International Communications in Heat and Mass Transfer. É uma revista muito boa, assim, pela classificação da CAPES, assim, na Engenharias 3 é Qualis CAPES A1, que é a pontuação máxima que a CAPES dá para aquela revista. Enfim. E é uma revista da área de troca de calor. Então o problema que a gente se investigou aqui, o título é Uma investigação experimental de convecção termomagnética numa cavidade alta sujeita a gradientes de campo progressivos. Uma investigação experimental de convecção termomagnética numa cavidade alta sujeita a gradientes de campo progressivos. O que significa então, né, esse título? Assim, aqui é um trabalho então experimental de um problema de convecção termomagnética, que é um fenômeno físico muito bacana, que acontece quando a gente pega, por exemplo, uma cavidadezinha, tá aqui uma figura da cavidade, assim, representativa, em que eu tenho aqui, no lado esquerdo, uma parede com temperatura TH, H é quente, então tá quente a parede do lado esquerdo. Na frente dela, uma parede com temperatura TC, fria, então tem uma diferença de temperatura nesse slot, nessa caixinha. Aqui a gente pode imaginar que é um paralelepípedo e que está vazio, é oco por dentro, e aqui dentro eu vou tacar um fluido magnético. Então eu vou pegar e confinar um fluido magnético numa caixinha de sapato lacrada e vou colocar uma diferença de temperatura nas paredes laterais com esse fluido magnético. E ao mesmo tempo, vou pegar uma variação espacial de campo aplicado, um gradiente de campo, que eu chamo de H esse campo. Ou seja, se eu pegar um ímã e coloco aqui, o campo perto do ímã é maior do que o campo longe do ímã. Então tem uma variação espacial desse campo, tem um gradiente de campo. Tá? E eu vou variar esse gradiente de campo aplicado transversalmente ao sentido da direção maior da cavidade, né? Alinhado com a direção do gradiente de temperatura, e vou tentar medir como que a parede quente troca calor com a parede fria. Porque se eu tenho uma parede que está quente e uma que está fria, esses caras vão trocar calor. E o lance que é interessante é que como eles trocam calor tendo um fluido no meio do caminho, e esse fluido ele sente alterações nas suas propriedades termofísicas locais em função das temperaturas que ele sente no meio do caminho, a massa específica dele vai mudar. Por exemplo, ele vai ficar mais leve onde está mais quente, vai ficar mais pesado, mais denso onde está mais frio. Então, se eu tiver ali a gravidade atuando sobre essa porção de fluido inicialmente estacionária, que teve uma estratificação, uma variação espacial de massa específica induzida por diferença de temperatura, junto com a gravidade, eu vou ter então o fluido pesado caindo, o fluido leve subindo,
e vou ter movimentos recirculantes nessa cavidade que vão ajudar a pegar o calor da parede quente e levar para a parede fria. E se essa corrente está girando mais rápido, ela vai estar conseguindo roubar mais calor por unidade de tempo da parede quente e mandando para a parede fria. É um problema muito bonito, na verdade, essa coisa da célula convectiva induzida por um gradiente de temperatura, porque isso não deixa de ser uma espécie de um motor, né, velho? Você tem aqui um ΔT, uma fonte quente, uma fonte fria, pensando assim termodinamicamente, né? E tem um trabalho, tem um motion ali. Esse calor está sendo transformado em trabalho. É o que o motor faz, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma parede muito mais quente assim do que a outra parede, é natural que você imagine que essa célula convectiva ela vai estar girando cada vez mais rápido, né? A questão é que se esse fluido for magnético e eu ao mesmo tempo aplicar um ímã aqui, né, uma variação espacial de campo, o que vai acontecer é que, assim como a massa específica ela é sensível à temperatura, a capacidade que esse fluido magnético tem de se magnetizar localmente também é sensível à temperatura. Então a gente fala que a suscetibilidade magnética, o quão suscetível esse material é a se magnetizar, depende do quão frio ou quão quente vai estar o ponto do espaço em que esse cara se situa. Então, se além de eu ter uma estratificação de massa específica induzida por diferença ou por gradiente de temperatura, eu tenho o mesmo acontecendo para a suscetibilidade magnética, e além do campo gravitacional eu meto um campo magnético, cuja direção eu posso controlar, eu vou induzir dentro dessa célula convectiva perturbações de origem magnética que vão induzir novos movimentos para esse fluido aqui dentro. E com novos movimentos eu vou ter, olha que loucura isso, véio. Eu vou ter uma nova forma de pegar calor da parede quente e levar para a parede fria. Uma nova forma são novos modos, novas maneiras. A capacidade que o meu escoamento vai ter de pegar calor da parede quente e mandar para a parede fria vai ser alterada em função dos seus padrões de movimento. E se eu consigo controlar esses padrões porque eu sou o cara que tem o ímã na mão, será que eu posso tanto aumentar a capacidade de trocar calor do sistema, como diminuir essa capacidade? Ou seja, controlar o que a gente chama de coeficiente de transferência de calor por convecção nos dois sentidos? E a coisa do Progressive Field Gradients é porque eu queria ver se eu fosse pegando o ímã e de pouquinho em pouquinho fosse colocando ele perto da cavidade, será que eu veria alguma tendência sistemática de aumento ou diminuição dessas taxas de troca de calor em função do campo? Essa era a pergunta. E eu queria provar isso experimentalmente, sendo um cara assim de perfil muito mais numérico, computacional, tanto que aqui em Brasília, assim, eu voltei para cá, como tem que pedir dinheiro para fazer pesquisa experimental, e eu não gosto de ficar pedindo dinheiro para ninguém, eu decidi ficar mais numérico. Então aqui em Brasília, desde que eu voltei da Unicamp, eu nunca mais fiz um experimento. Esse foi o último que eu fiz, assim. E se alguém quiser me dar dinheiro, eu faço outros, porque é bem legal também. Mas eu não tô afim de pedir dinheiro para fazer experimento, não. Mas até gostaria de fazer um trabalho experimental legal, assim, de pesquisa, porque é bem divertido, assim, sabe? O que não é legal é ter que montar um laboratório, prestar contas. E como eu fiz tudo isso na FAPESP, eu vi que era uma burocracia gigantesca. Eu desanimei, velho. Falei, não, cara, meus colegas têm mais ânimo que eu para isso, têm mais energia. Eu, quando vejo um edital, assim, começa a dar coceira no meu corpo, assim, saca? Porque, velho, eu não sei ler edital, eu sei fazer ciência, pra mim é muito diferente, assim, saca? Acho que eu sou um cara mais limitado mesmo, saca? Que os meus colegas que vão para as reuniões do colegiado, eles são mais, sei lá, pessoas talvez mais completas do que eu. Eu fico com esse buraco faltando. Mas enfim, e aqui o lance que também é interessante é porque é uma tall enclosure, ou seja, eu tenho uma altura e tenho uma proximidade das paredes. E a gente queria fazer uma coisa meio que alta, porque a gente tinha já mais ou menos alguma noção sobre essa possibilidade de você aumentar ou diminuir as taxas de troca de calor que vinham assim de análises mais teóricas das equações que descrevem o comportamento do fluido ali dentro. Então a gente tem assim como fazer técnicas como análise de escala em cima das equações de Navier-Stokes, com a adição desse termo magnético. E quem fez um trabalho brilhante nesse sentido, brilhante mesmo, foi o professor Francisco Ricardo Cunha, no artigo de 2007, meu orientador de doutorado, um dos caras mais cabuloso assim que eu já conheci na minha vida, o mais cabuloso de todos que eu já conheci na minha vida, para falar a real, assim, nesse lance de science, disparado, assim.
E esse cara fez uma análise de escala das equações do movimento, em que ele prova lá que esse número de Nusselt, que é um parâmetro adimensional, que é uma medida dessa capacidade que esse flow tem de trocar calor, ele escala com um parâmetro magnético, um tal do número de Rayleigh magnético, com um expoente de 1/3. Ele chegou no expoente, mas para chegar nisso, ele teve que assumir que a cavidade era tipo fina, né? Essa era uma assumption do modelo teórico dele, e eu queria fazer uma bancada experimental que ficasse mais ou menos baseada nessa hipótese. Depois eu fui ver que eu não fiz o que eu queria fazer nesse sentido, eu acabei fazendo um negócio muito maior do que eu precisaria e tal, mas é aquela loucura assim de querer fazer a maior bancada do mundo de fluido magnético, e no fundo tem uma historinha também sobre isso, assim, que eu ainda vou contar. E aí, então era uma coisa meio que alta, beleza? Então esse aqui é o nosso probleminha. E aí como é que a gente faz isso então? Aqui então tá a bancada que a gente pensou para poder tentar medir isso daqui. Olha o sistema que a gente bolou. Isso aqui é umas loucuras da nossa cabeça, assim, né? Você vê que a criatividade, cara, tu bola o que tu quiser, depois a construir o trabalho que dá, velho. É muito doido. Então qual que era a ideia? Primeiro, eu tinha que dar um jeito de pegar duas paredes, esquentar uma, esfriar a outra. Eu queria que a temperatura das duas paredes ficasse assim bem bonitinha, assim bem constante, sem variação espacial homogênea e tal. Porque também é uma condição de contorno, né, que depois se eu for fazer simulação numérica disso, é bom saber a condição de contorno experimental, né? Então, olha como que funciona a cabeça do cara, velho. Lembra do scaling, tem que bolar a bancada, pensa, se eu quiser fazer uma simulação disso, como é que é a condição de contorno? Então, temperatura constante na parede. Como é que eu ponho a temperatura na parede constante? Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 2 banhos térmicos, uns banhozão aqui, eu vou mostrar depois lá embaixo os banhos, que eles têm tipo uma resistência, e eu defino assim um setup, assim, quero 35 graus. Ele tem um termostato, e aí tem uma bombinha que também que recircula já, e aí eu ponho aqui um registro, na verdade, né? E um rotâmetro, que tem já um registrozinho que sai do banho térmico, posso regular a vazão, e posso pôr aqui um rotâmetro para medir tipo, a vazão mássica, quantos litros por segundo e tal tá passando ali, né? E aí eu ponho um banho quente e um banho frio. Beleza, e aí eu vou esquentar essa parede aqui assim, vai ficar uma água então recirculando no reservatório lateral. A gente mete aqui, ó, umas paredes de cobre que tem boa condutividade térmica que vai passar bem esse calor aí. E aí põe esse água quente aqui recirculando, aqui água fria, mete um isolamento violento, mete aqui 2 rotâmetros para saber a vazão de água fria e vazão de água quente. E aí assim, depois de um tempo, a tendência é que a água quente vai querer esquentar aqui a água fria. Então assim, a tendência é que esse reservatório frio comece a esquentar com o tempo. Então a gente põe aqui um reservatório térmico, tipo um tocador de calor, para acabar de jogar fora esse calor que o frio pegou do quente, para poder voltar o frio de novo aqui bonitinho e manter a temperatura ali do frio constante nesse processo. Então um trocador de calor, 2 banhos térmicos, rotâmetro, e aí assim, eu vou meter aqui, velho, um monte de pontinho aqui para medir as temperaturas desses pontos da parede fria por dentro e desses pontos da parede quente por dentro. E esses caras eu vou ligar num sistema de aquisição de dados, um DAC, com termopares. E na entrada e na saída desses reservatórios laterais, onde recircula água fria e água quente, eu vou medir assim, meter 2 PT100. PT100 é um sensor de temperatura mais preciso, mais top, assim, para medir a temperatura de entrada e de saída desses banhos. Porque aí, com M.CP ΔT, eu estimo o tanto de calor que esses caras estão roubando. Estou medindo vazão e temperatura. Então, sem essa informação, calor, beleza. E medindo também uma distribuição, mais ou menos, da temperatura interna da parede fria e parede quente, beleza? Porque assim, o que eu sei, cara, é que esse coeficiente de transferência de calor por convecção, ele é a razão do fluxo de calor que eu estou trocando ali por um ΔT. Então tem que medir fluxo e ΔT. Essa é a proposta. Como é que a gente constrói isso? Aí tá aqui a fotinho. Aí foi eu e o Ciro lá, velho. Tá, e o reservatório vai ter que tamanho e tal. Então a gente desenhou no SolidWorks lá bonitinho uma caixinha de acrílico. O máximo que eu consigo pôr de aumento é isso daqui mesmo, velho. Não, velho, mete um aumento. Por que ele não tá respondendo esse cara aqui aos meus comandos? Deixa eu ver se eu abro isso aqui em outro programinha para ver se ele responde rapidinho, galera. Ocular. Aqui, eu acho que ele chega num zoom mais cabriocárico. Então, beleza, massa. Então, deixa eu vir aqui. É melhor esse programinha, porra. Então, aqui eu tenho a minha bancadinha, que eu já não sei mais onde está.
Só porque eu elogiei, velho, o bicho tá uma travada, é isso mesmo, produção? Eu tô aqui elogiando, tirando onda, ó. Não, voltou, foi. Então beleza, ótimo. É que o bicho tava lá carregando. Carrega em boa resolução, inclusive. Só não carrega aqui, né, velho? Vem, filho. Acho que ele... Vamos ver até onde vai. Que loucura. Tem um ponto que ele dá um bug. Deixa eu um pouquinho. Agora sim. É a barra de rolagem. A barra de rolagem, o bicho é muito sensível, ele fica... não consegue carregar. Até porque a placa de vídeo dessa máquina é muito tosca. Tive problema, estou usando a minha onboard aqui, então estou com placa de vídeo baixa nessa máquina. Mas enfim. Então essa foi a cavidade que a gente montou aqui, ó. Porra, dá até um 800%. Aqui tá já um zoom meio ruim, que é a qualidade, mas dá pra ver assim, tem um reservatório de acrílico lateral aqui. Esses fios aqui, ó, é os termopar, pra gente poder medir a temperatura da parede de cobre. Aqui as paredes de cobre, né? Então assim, essa coisa de você medir a temperatura da parede e não do fluido aqui dentro, é uma maneira de medir a condição de contorno que o fluido vai estar experienciando ali, porque o cobre conduz muito bem esse calor. E a parede de cobre, eu lembro que ela tinha 3 milímetros de espessura, a gente fez um rasgo dentro dela, para a cabecinha do termopar ficar dentro do rasgo a uma distância de 1 milímetro. Rapidinho, galera. Estou me ligando aqui. No meio da minha gravação, cara. Eu vou até desligar meu negócio aqui. Pronto, desligar, que isso aqui vai me atrapalhar. Pois bem, então a gente fez um rasgo assim, colocou a cabeça do termopar a uma distância de 1 milímetro, né, na parede de cobre em relação à temperatura que o fluido estaria experienciando lá dentro, para medir bem esse ΔT na parede mesmo. Então aqui estão os termopares, aí estão as mangueirinhas por onde eles saem para poder ligar lá no sistema de aquisição de dados. Então aqui, ó, esse 3 e 4 são as plaquinhas que a gente usa para poder ligar os termopares. Elas mandam as informações via USB para uma máquina que tem a tela de um computador, que não aparece na imagem direito, no cantinho, e lá você vai lendo as temperaturas, no tempo e tal. E aí aqui seria, o 4 seria o sistema da PT100, de aquisição de dados, né? A PT100 é a mesma ideia, só que é mais preciso, né? Então aqui também, vocês vão ver que tem tipo umas junções, deixa eu ver, tem umas peças de fixação assim, de metal, e ali a gente tem assim uma sonda de medição de temperatura que está apontando ali dentro, assim, né? É uma adaptação que a gente fez para isso também, que mede a PT100 lá, a temperatura de entrada. Aqui estão os rotâmetros para medir vazão, aqui os banho térmico, aqui a cavidade. E aí a gente mete e aplica aqui um campo magnético, usando um sistema, deixa eu ver se está mais para frente, de ímãs. Então a gente pega 3 ímãs violentos assim, de neodímio, que é um ímã bem forte, e aí a gente vai aproximando numa bandeja, tipo um trail que a gente fez também de acrílico bonitinho, ó, tudo bonitinho de acrílico, a gente mandou fazer, fez os desenhos e tal, aí pôs uma reguinha, a gente vai lá, essa é a distância 1, distância 2, e para cada distância a gente fazia um experimento longo pra caramba, que demorava assim, sei lá, 2 dias para fazer o experimento, porque é muito lento o fenômeno, de pegar muitos dados, fazer uma estatística em cima deles para poder inferir uma média ali. Deu muito trabalho assim, aprender a operar essa bancada, ou seja, a gente propôs um experimento, construiu a parada, aprendeu a usar a parada que a gente construiu, aprendeu a medir as coisas e mediu as coisas. Olha que doideira, cara, eu propus isso daí como tema de doutorado para um aluno, cara, é uma loucura assim, quando você pensa, né? Mas a ousadia tem dessas coisas, assim, cara. Então, a gente fez a parada, assim, talvez não tenha sido, sei lá, a melhor bancada do mundo, hoje mesmo avaliando, assim, eu falo, cara, poderia ter feito muita coisa melhor. Assim, poderia ter feito muita coisa melhor na construção, coisa mais simples. Mas foi como a ideia foi vindo, como foi possível, e foi o que a gente fez. E ali dentro, cara, a gente tem uma região, então, com ferro fluido, que é essa parte interessante, que o fluido magnético, então, ele fica bem aqui, ó, só para contar, mostrar. Cadê? Não, zoom muito grande. Volta, filho. Ele trava e vai. O fluido magnético fica aproximadamente aqui, bem no meio, assim, nessa interação entre as paredes de cobre. Beleza. E aí a gente tem então uma estatística e a gente vai lá e a gente mede. Esse é um gráfico de validação do processo mesmo de medição. Para o caso sem campo aplicado, a gente foi medindo o Nusselt, que é essa taxa de troca de calor em função desse parâmetro F, que na verdade assim é uma função do número de Rayleigh, que é a intensidade do ΔT adimensionalizado. Então é como se fosse assim, vários ΔT, né, 5 graus, 10 graus, 15 graus de diferença entre as paredes,
e aí eu vou vendo como é que varia essa troca de calor, assim, né? E aí então aqui a gente mediu, né, uma barra de erro gigantesca para quando era muito baixo o ΔT, porque aí tinha um lance que a sala não regulava a temperatura direito, e aí variava muito a temperatura da sala, tinha que fazer mais medição, então eu ficava com uma incerteza grande de medição para baixo os ΔTs, e era mais fácil medir com erros menores, coisas mais quentes. Então isso foi interessante porque a gente viu que a tendência da nossa bancada dava a mesma coisa que uma solução de um outro experimento feito por outras pessoas, com outra bancada, em outro laboratório, em outra década, de outro jeito. Então dava mais ou menos a mesma coisa, né, dentro das barras de erro, menos esse último ponto aqui, mas também um trabalho velho, antigo, experimental, e aqui uma solução analítica, assim, meio que com aproximações do Bejan, né, bem analítica, assim, seria semi-empírica, mas dá a mesma tendência. Então aqui a gente aprendeu a usar a bancada. Então uma vez que a gente definiu um ponto aqui, em que a barra de erro é legal, a gente fixou esse ponto, e o que a gente variou foi o campo magnético. E aí fazendo isso, a gente observou coisas interessantes. Que essa quantidade de troca de calor tanto poderia aumentar quanto diminuir em função da diferença de temperatura imposta entre as paredes. Então, na verdade, a gente pegou 3 ΔTs, eu falei mas foram 3, acho que a gente pegou esses caras mais aqui do final, ó. Esses 3 aqui, sei lá, que estavam na reta, que é fácil de medir, e para cada um deles variou o campo, e observou isso daqui, ó. Ora, esse cara melhorava a performance de troca de calor, ora, piorava. Vou dar um pause para pegar uma água e já volto, rapidinho. Pronto, voltei, fui pegar uma aguinha, está muito seco aqui em Brasília, mas cá estou. Então a gente observou assim, essas duas tendências. Ora, essas taxas poderiam aumentar, ora diminuir. E aí eu falei, cara, como é que a gente vai explicar isso? Será que isso faz sentido do ponto de vista físico mesmo? Por que acontece isso, né? Por que quando eu vou aplicando um campo magnético, dependendo da diferença de temperatura que esse fluido experiencia, ele pode tanto se comportar hidrodinamicamente, em termos dos seus padrões de movimento, no sentido de favorecer a passagem de calor da parede quente para a parede fria, como ele pode também piorar. Aí eu falei, cara, o que eu acho que acontece é o seguinte, supus, velho, o que eu achava que era, então, intuição, velho, o que eu acho que está acontecendo? Né? Porque quando você faz ciência, tem que ficar supondo as coisas também. Tem que tentar pensar assim, o que pode estar rolando. Fazer uma hipótese e depois tenta meio que testar. Então a minha hipótese é o seguinte, falei, velho, quando está muito pequeno o ΔT, e também assim, eu já tinha visto isso também, esse tipo de coisa em simulações numéricas preliminares, já tinham alguns trabalhos numéricos, inclusive do Ashuri, no JMMM, 2 artigos, um de 2010 e um de 2017, que já indicavam essas tendências via simulação computacional, de que o que pode estar rolando lá é que quando o ímã está muito, o ΔT é muito pequenininho, essa célula convectiva ela gira muito devagar. Então ela vai girando devagarinho e tal. E aí quando eu aplico o campo, a escala de tempo de passagem de uma partícula fluida girando devagarinho naquela região de alcance do ímã, ela é muito lenta. Então o ímã vai lá e pega essa partícula. E aí você gera uma zona de estagnação localizada que fica atrapalhando ali o movimento daquela corrente convectiva e dificulta a troca de calor, então cai. Agora, se eu tenho um ΔT maior e está girando meio que mais rápido, a escala de tempo do movimento de uma partícula de passar na frente do ímã, ela é meio rápida, então o ímã tenta puxar ela, mas ela dá uma sambadinha, mas ela vai, ela escapa dessa zona de alcance do ímã, quer colar ela na parede, então ela dá uma balança, e como ela balança um pouquinho assim, mas não fica presa, ela gera uma mistura ali naquela região que favorece essa passagem do calor. Foi como eu imaginei que seria, mas eu não tinha como ver isso, porque o fluido magnético ele é opaco, né? Assim, ele é escuro. É horrível trabalhar com fluido magnético, suja tudo, cara, é um trem assim, paia, velho. Né? É uma lambança. E aí você não consegue enxergar essas correntes convectivas. É muito difícil fazer, por exemplo, uma técnica de visualização de escoamento em ferro fluido, como por exemplo um PIV, né? A gente tem assim o PIV, que é o Particle Image Velocimetry. Você está com as partículas ali no fluido, geralmente é um fluido transparente, é legal, água e tá maravilha. E aí você lança uns feixes de laser, e aí você bate umas fotos dessa
de como esses lasers vão refletir nessas partículas que têm propriedades ópticas específicas dentro do fluido, e com isso você consegue reconstruir o campo de velocidade desse escoamento. Uma coisa muito sofisticada, muito bonita, muito cara. Nunca fiz, já vi colegas meus que fazem na Unicamp, né, o professor Eric Franklin, assim, que é um cara, um experimentalista brilhante, um cara que eu admiro pra caramba, assim, um irmão também que eu muito prezo. Ele faz uns PIV muito bonito lá na Unicamp, mas eu mesmo nunca tinha feito, assim. E aí, com fluido magnético é muito difícil, né? Eu até vi uma tese de doutorado de alguém dos Estados Unidos, que a tese da pessoa era tentar fazer PIV com ferrofluido. Esse é o lance. Então eu falei, vai, não vou enxergar nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar em simulação numérica disso, para tentar simular esses comentários ali dentro, tridimensional e tal. Porque na simulação, como eu sei as equações que governam esse fenômeno, eu posso simular, velho, o que está acontecendo e tentar ver se realmente gera-se essa zona de estagnação, onde você aplica o campo, para baixos ΔTs, se não gera para altos, e ver se essa minha suposição teria correta. E aí eu mandei o paper para a revista sem a parte que seria o capítulo 4, que é o CFD Analysis, né? Então, assim, na verdade, quem vê o título do paper pensa que é um trabalho só experimental. Mas tem uma parte grande numérica aqui, ó. Equações governantes, a malha que eu usei, o campo de velocidade na cavidade, 3D, né? Aqui um zoom da região de estagnação. No fundo, eu meio que comprovei o que eu tinha falado, assim, a simulação indicou, mas ficaram várias lacunas em aberto na simulação. A simulação, por exemplo, ela não capturou um Nusselt que ora cresce e ora diminui. Ou ele cresce muito ou cresce pouco, mas não diminui na simulação. E eu já desconfio do motivo pelo qual isso não acontece, porque o meu modelo que eu simulei é um modelo que tem algumas hipóteses, porque eu não tinha tempo hábil e gente de simulação comigo, trabalhando intensamente nesse problema, disponível, né? Porque geralmente a pessoa que vai resolver mesmo, assim, é o cara que está fazendo doutorado, porque é a tese dele, então ele vai resolver isso daí. Quando você passa isso, por exemplo, para um aluno muito bom de se ajudar, ele não tem essa obrigação, tem um monte de matéria e tal. Então, gente boa trabalhando comigo eu até tenho. Mas assim, com disponibilidade, de dedicação mesmo ao problema, não tinha, né? O Ciro já tinha terminado já a tese dele, quando a gente publicou esse artigo também, já estava já em outras questões profissionais, inclusive a gente publicou, eu e o Ciro já, com o Ciro trabalhando na Petrobras e tal. Ele está lá. Então, um trabalho que ele foi acontecendo ao longo de muitos anos. E aí a minha simulação tinha algumas considerações, né, para simplificar o problema, para poder conseguir resolver rapidamente no OpenFOAM, que eu acho que não capturaram essa tendência do Nusselt, mas capturaram aspectos qualitativos do comportamento do escoamento aqui dentro da cavidade que corroboram aquela hipótese. Então, o que eu fiz assim para simular? Peguei, isso aqui é uma cara mais ou menos, esses 3 ímãs, né, tipo a intensidade do campo em cada região, supus aqui um tipo de cara de campo aplicado de um gradiente linear na região de cada ímã. Como se nesse espaço entre os ímãs fosse zero ali o campo e aqui zero. E eu acho que essa é a suposição que eu fiz, que não viabilizou que lá embaixo eu capturasse o gráfico certinho do Nusselt que hora cresce e hora diminui. Eu acho que essa é a coisa que está errada, assim, em termos de uma hipótese que não corresponde mesmo ao que deve estar acontecendo de fato com o campo ali dentro da cavidade. Mas a questão também é porque assim, o modelo matemático, para eu resolver o que está rolando de fato com o campo ali dentro, ele é muito mais complicado, né? Muito mais. E aí por isso que eu não quis mexer nesse enrosco assim ainda. Porque eu teria que ter um aluno de doutorado só para isso, sabe? Um aluno para fazer uma tese de doutorado para fazer isso, assim, pegar as equações, vamos pegar o modelo cheio, vamos implementar, vamos testar. Seria um trabalho numérico bonito, assim, saca? Mas eu não tenho disponível. Inclusive, se alguém quiser fazer isso comigo, estiver ali com esse interesse, me procurem, porque isso aqui ainda me interessa continuar trabalhando esse problema. Então aqui pus o campo, gradiente linear, beleza? E o que a gente observava aqui, que é interessante, é o seguinte. Deixa eu aumentar aqui, talvez eu consiga. Vou ser devagar, senão o bicho buga. Demora um tempo para carregar, na verdade. Tá ruim a resolução, deixa eu pôr menorzinho mesmo. Pronto, tá bom assim. Então aqui é o caso A e B. O que é o caso A e B? O caso A é sem campo aplicado, o caso B é com campo aplicado. Eu estou fazendo uma vista tridimensional da minha cavidade, fazendo umas fatias, uns slices nesse sentido, e vendo a distribuição da magnitude da velocidade do escoamento. Eu usei o OpenFOAM para simular isso, peguei um solver do OpenFOAM, que era o
Aqui eu falo o nome do solver. Deixa eu ver. OpenFOAM, deixa eu ver. Esse aqui é o modelo. CFD. Aqui, ó. The Simulations, deixa eu pegar ferramentas. F6. Não, cara, eu quero aqui uma realçador. Pronto, é isso mesmo. Então aqui eu falo assim, ó, The Simulations presented foram feitas por um código numérico que foi construído baseado numa implementação de efeitos magnéticos já num código open source consolidado, num solver open source consolidado, da biblioteca de CFD OpenFOAM. Olha que bonito. Porque o OpenFOAM é uma CFD library, é isso que ele de fato é mesmo. Né? O solver original do OpenFOAM, que a gente modificou, é o Buoyant Simple FOAM. A gente também aplicou aqui nele hipóteses de aproximações de Boussinesq, que também é uma outra aproximação do modelo. Tem muita aproximação na minha simulação, tá, galera? Mas ela mostra qualitativamente algo que eu acho que explica a minha intuição. E eu quis mostrar também isso nesse paper, assim, porque na verdade, na primeira versão do paper não tinha essa parte do capítulo 4. Aí o revisor perguntou: o que você acha que aconteceria se tivesse simulação numérica? E eu já estava fazendo a simulação numérica, mas eu não quis pôr no artigo, porque eu falei assim, velho, se o revisor pedir isso, eu já estou com um trabalho já adiantado para escrever a rebuttal letter, porque eu vou focar nas simulações enquanto isso. Então também tem uma estratégia, tipo, fazer ciência é muito louco, assim, eu tive que fazer essas simulações assim com prazo, assim, porque eu falei, eu vou fazer essa porra, prometi pro editor que ia fazer e fiz e deu certo, pro artigo. Então aqui a gente fez também essa aproximação de Boussinesq, depois eu falo sobre isso num outro vídeo, se for o caso, para lidar com essas variações de densidade devido à temperatura, tá? E aqui então a gente fez o OpenFOAM e aí eu explico o modelo, explico as equações, explico a malha 3D usando 1.152.000 volumes finitos, ponho um campo com gradiente linear. Eu faço várias críticas aqui nesse paper, inclusive ao meu próprio modelo. No final eu faço algumas críticas ao que eu mesmo fiz. Tem que melhorar isso daí, que não tá bom não. Porque também a gente tem que apontar para um caminho assim a coisa. Também não tem que fazer assim tudo num paper. Calma, velho. Já tem muita coisa aqui, é um paper, véio. Você tem que saber onde parar também e tal, né? Porque senão você não tem fim nunca, a ciência não tem fim, né? Então aqui tem a explicação. Aqui são então os campos de velocidade, no caso não magnético e no caso magnético. Repare que no caso não magnético a gente tem uma concentração de velocidade mais perto da parede, é muito azul aqui, quase não tem muito movimento ali no meio, tá quase paradão o flow. Mas tem assim um movimento concentrado nas paredes, que é muito bem comportado regular, né? Você vê assim que é um problema bidimensional, no caso sem campo magnético. E aí, quando eu ponho campo magnético, já muda bastante. O que acontece é que eu tenho uma quebra dessa bidimensionalidade do comportamento do escoamento, ele fica bem mais tridimensional. E olha que doido, velho. Nas regiões onde tem o ímã, eu tenho um borrão aqui, que eu estou passando a setinha, azul, baixa velocidade. Nas regiões onde eu assumo que o campo é zero, que é bem nesse buraquinho entre os ímãs, as partículas aproveitam que elas estão sendo muito freadas onde está acontecendo o ímã, para poder escapar pela região entre os ímãs mais rápido. Então tem uma aceleração da velocidade das partículas nessa separação, nessa casinha vazia entre os ímãs, e uma frenagem brutal, uma tendência de estagnação brutal desse fluxo onde tem o ímã, que bate com o que eu supus para explicar esse decréscimo da troca de calor, dessas taxas de troca de calor, para baixo os ΔTs. Repare que conforme eu vou aumentando aqui o ΔT, que seria você indo A, B, C, D, no último caso, em que eu tenho um alto ΔT, você não tem essa zona de estagnação cabulosa. Naquele espaço que estava tudo azul, paradinho na figura B, naquele mesmo lugar que estava azul, onde estava o ímã, aqui está vermelho na figura H. Então quando está muito quente, a parede quente, quando o ΔT aumenta, a partícula não é capturada pelo ímã, né? Ela passa ali. Então eu tenho esse problema, mas no caso de baixos ΔTs, como eu assumo que eu não tenho campo magnético entre os ímãs, o que é uma mentira, porque na verdade o que acontece quando esse campo entra, ele tem padrões meio assim, ó, solenoidais, né? Se você pega uma limalha, né, aquela coisa do ímã e taca umas limalhas de ferro numa mesa branca, numa folha, você vai ver aquelas coisas assim, ó. Então, velho, o que rola, né, é que esse campo ele tem essa cara. Então, como ele vai abrindo assim, eu tenho um perto do outro, tem campo ali no meio, velho. Não é campo zero entre os ímãs, tem campo ali, velho.
E tem um campo que tem componente x, y e z. E a gente tem até a solução exata das equações desse campo aplicado em x, y, z se ele estivesse no vácuo. Isso tem no livro de física dos anos 80, que eu chamo de McClegg. Chamo de Clegg, velho. É McKay Clegg, né, o nome dos caras. Que eu falo do campo do Clegg. Que é muito citado e muito usado em simulação numérica, mas é o campo para o ar. Quando esse campo aplicado para o ar ele penetra um material magnético, ele sofre uma deflexão, porque ali o material se magnetiza. Então o campo induzido ele tem que ser balanceado nessa transição entre o não magnético e o meio magnético, porque tem uma lei que fala que tem que acontecer isso, que é a lei de Gauss do magnetismo. E aí para esse campo induzido se conservar, como esse cara se magnetiza ali dentro do ferrofluido, o campo H ele meio que tem que responder a isso, então ele é defletido também. Então resolver mesmo esse campo aí dentro que é muito complicado, velho. O campo 3D efetivo dentro de um material magnético é termicamente estratificado, porque também a variação de temperatura das propriedades desse ferrofluido aí dentro, ela também faz com que a equação que descreva o potencial magnético aí, que é uma equação de tipo de convecção de fusão, que eu tenho aqui o modelinho tudo na minha cabeça direitinho, ela tem termos mais complicados. Então, assim, essa hipótese que eu fiz em relação ao campo, ela muda muito o que eu vou simular do que está rolando ali dentro. Mas ela explica essas tendências, né? Então aqui é um paper muito completo, muito bonito, eu recomendo que vocês leiam esse artigo, né? Tá aqui a referência, os autores, o título, e no final a gente faz uma comparação aqui, ó. As equações eu falo sobre isso daqui, isso aqui é uma crítica, né? Eu mostro esse gráfico e eu falo, velho, ó, não tá batendo não, velho, mas eu vou te explicar porque não tá batendo, eu acho que é isso que acontece, o modelo tal, tem que melhorar isso e aquilo e tal, mas olha só essa tendência aí. Bem honesto mesmo, né? E aqui eu faço depois uma comparação com outros experimentos, né, de cavidade. Para mostrar também no fundo que a nossa cavidade é a cavidade com o maior volume do mundo. A gente tem três trabalhos experimentais com ferro fluido nesse sentido, bem alinhados. Um que é uma cavidade bem pequena, 25 ml, é um negocinho pequenininho, que eu acho que é o mais elegante de todos, o do Szabo, já falei aqui, foi o mais elegante. Essa do Joubert, na África do Sul, então um cara da Alemanha, um cara da África do Sul, que é o Joubert, que tem 1 litro e pouco, mas era de um ferro fluido que eles fizeram, in-house fabrication. Então aqui eu ponho uma comparação do fluido entre esses três, porque eram trabalhos mais próximos, para mostrar onde que o nosso trabalho se situa em relação a esses outros dois que eu conhecia, né, desse tema, e onde que tem diferença, se destaca e tal. E o nosso é 1,8 litro, assim, eu lembro que eu gastei muito dinheiro para comprar esse ferro fluido, porque esse cara, ele é vendido por ml, velho. Eu comprei, foi logo 5 litros, velho. E aí cabia, porque eu falei assim, eu vou comprar 2 ferros diferentes, o FH3 e o FH1. Acabou que a gente só testou o FH3 aqui, porque véio, foi muito tempo de experimento. E aí a gente montou essa bancada muito grande, na verdade, e tal, e comparando o número de ímãs, e o que a gente viu é que o nosso trabalho era o único que fazia uma avaliação assim do efeito magnético progressiva. Os outros trabalhos colocavam condições de campo meio que muito mais assim, fora de um padrão assim sistemático. Então põe 8 ímãs aqui, eu ponho 4 ímãs, eu ponho uns polos assim, polo, meio que brincando e vê o que mede. Né? Esse aqui é o trabalho do Gilberto, o trabalho A, em que eu quis mostrar as dimensões da cavidade dos caras, os ímãs que eles colocaram. Aqui é do Szabo, eram ímãs colados assim na parede, pôs só 4 configurações, brincou com os sentidos dos delta-t's, e a nossa, que a gente colocava uma distância ajustável assim relativa desses 3 ímãs nessa cavidade, com essas dimensões, para mostrar mais ou menos uma comparação assim entre as mesmas tendências, quais foram, né? Eu até falo assim alguma coisa. Que capturam as mesmas tendências, alguma coisa assim, né? Os mesmos trabalhos. Ou seja, a gente consegue mostrar que esse fenômeno existe e que ele se comporta dessa maneira. E esse aqui é o artigo, galera. E aí, assim, vocês gostaram desse material, dessa descrição do artigo, desse tipo de gravação de conversa? Deixem um feedback aqui, porque eu posso pensar em gravar mais vídeos desse tipo assim para os próximos artigos científicos e trazer aqui para o canal, porque tem uma divulgação científica, tem uma comemoração do paper, né? Tem uma coisa assim de fazer com que as ideias cheguem mais longe, e eu acho que pode ser um tipo de conteúdo interessante de ser acompanhado, por exemplo, por alunos de pós-graduação e tal, porque, né, conta-se uma história de como a coisa foi feita, a pesquisa aconteceu, isso dá uma dimensão maior assim, também social, cultural,
dos meandros, das formas de fazer pesquisa, ou seja, trazer aqui um artigo, contar a história desse artigo e também as ideias desse artigo, né? Se gostaram, deixa aqui um comentário, deixa o like, se inscreva, fala comigo e a gente vai então se falando ou não, né? Vai se comunicando nessa comunicação estranha assim. Até o próximo vídeo do canal do Ciência e Brisa. Falou, galera!